Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro Luiz Futebol Clube. Eu hoje, Júlio Miguel Neto, venho trazendo as primeiras e últimas informações do Clube de Regatas do Flamengo. Antes de começar esse conteúdo, eu queria agradecer a todos os veículos, né, do jornalismo esportivo, né, que vem acreditando as nossas informações, confirmando e dando muita credibilidade e respaldo ao nosso trabalho. Também aos grandes jornalistas e influenciadores que também acreditam, né? Gabriel Reis, entre outros co-irmãos aí, sempre ajudando ao nosso crescimento. Então peço para você, deixe o seu like aqui nesse conteúdo, né? Se inscreva, cara, botão vermelho é de graça, não custa nada, então se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sino de notificação para sempre quando tiver conteúdos, lives e vídeos aqui da Rubro Luiz Futebol Clube, que é o canal do Julião, do Júlio Miguel Neto. Você será sempre notificado, essa é a tendência, e ficará por dentro de tudo que rola no nosso mundo rubro-negro no Clube de Regatas do Flamengo. Então faz isso, tá? Se inscreva agora, se você está aí no vídeo e não deixou o like, já deixe seu like, se inscreva e acione o sino de notificação. E uma das notícias de ontem do mercado da bola, né, foi do interesse de clubes que viraram SAF recentemente e subiram da Série B, conseguiram acesso para a Série A para o próximo ano. Estou falando do Cruzeiro e do Bahia e no interesse do atacante do Flamengo, o Marinho, de 32 anos. Marinho, que foi contratado junto ao Santos Futebol Clube esse ano por 7 milhões de reais no início da temporada, oscilou bastante, né, neste primeiro ano com a camisa rubro-negra. Né? E o Flamengo quer sim em 2023 fazer algo diferente, ser ainda mais forte, ter ainda as melhores opções. O Marinho tem 32 anos, o Flamengo já tem no elenco alguns jogadores com a idade elevada. É certo que Diego Alves e Diego Ribas já se despediram do clube, não vão renovar o seu vínculo. Inclusive, Diego Ribas aposentou as chuteiras, né, encerrou a sua carreira e terá a despedida sábado, que tudo indica, no Maracanã, tanto ele quanto o Diego Alves com a camisa do Flamengo contra o Avaí. O Diego Alves a gente não sabe se ainda vai aposentar, já o Ribas anunciou, como eu falei há pouco tempo. Então, além dos Diegos, o Flamengo tem jogadores com uma idade teoricamente avançada, né? Mais tempo no clube tem o Felipe Luiz, que vai renovar o seu vínculo por um ano, informação exclusiva e em primeira mão dada pelo Gabriel Reis, o paparazzo negro, e confirmada pelo GE do Caimota, né? E o Felipe já tem uma certa idade, tem 37 anos, e renovou o seu vínculo, vai renovar o seu vínculo com uma redução salarial por mais um ano. Né? E o Flamengo tem o Davi Luiz e o Arturo Vidal, jogadores que também têm uma idade elevada. E o Marinho tem 32 anos, o Everton, por exemplo, está indo para a Copa, tem 33, mas ainda está rendendo muito, é um grande jogador. Acho até que o meia no futebol brasileiro, ele é o melhor jogador do futebol brasileiro, né? O melhor para mim é o Arrasca, mas vai servir a seleção do Uruguai, obviamente por ser Uruguai. Né? Então o Everton Ribeiro carimbou a vaga para a Copa do Mundo junto com o Pedro. Ontem, convocação do nosso técnico da seleção brasileira, o Tite, na sede da CBF aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E o Flamengo tem o Marinho com 32 anos. O Marinho, ele não vingou, não girou, não rodou no Flamengo. Ah, Júlio, mas o Michael, quando o Flamengo contratou do Goiás, era uma aposta e também o primeiro período dele foi horroroso, ele foi desabrochar no meio de 21 com o Renato Gaúcho. Verdade. É porque aquele Flamengo não tinha absolutamente nada taticamente, então era a bola do Michael que ele resolvia. E ele realmente, óbvio, com o seu bom futebol, o seu momento, ele conseguiu dar a volta por cima. Não teve um na época, antes de acontecer esse bom momento do Michael, que chamou ele de peladeiro, de que o Flamengo teria perdido grande dinheiro com o Goiás, pro Goiás, perdão, que o Michael era isso, era aquilo. E ele com futebol, com perseverança, resolvendo os problemas particulares, deu a volta por cima. Eu não sei se é o mesmo princípio ou tem que colocar na mesma balança em relação ao Marinho, porque o Marinho já é um jogador experimentado, experiente, mais velho, tem 32 anos, o Michel é bem mais jovem, e o Flamengo fez uma aquisição de valor altíssimo junto ao Goiás. Realmente foi uma aposta até alta e arriscada, mas o Flamengo conseguiu resgatar e recuperar o valor investido. O Marinho não foi um valor de 7, 8 milhões de euros, foi 7 milhões de reais. A diferença é grande, né? Lembrando que a nossa moeda está quase 5, 6 vezes menos no euro. E o Flamengo é um clube que trabalha com o euro, compra e venda de atleta. Mas o Marinho é um jogador que o Flamengo, se vier uma proposta boa, não vai dificultar uma saída. Não vai fazer um esforço absurdo e abissal para mantê-lo no elenco. Como eu falei, é um jogador de 32 anos, já experiente, experimentado,
conseguiu títulos com a camisa do Flamengo, fez alguns gols importantes, por exemplo, como na vitória contra o Vélez Sarsfield na semifinal da Libertadores. É ele que faz o gol da vitória, o jogo estava 1-1. O Flamengo tinha ganho, é verdade, 4-0 na Argentina, mas ele que faz o gol da vitória. Então o Marinho também fez alguns outros gols, teve um bom jogo contra o Atlético Paranaense, que ele dá 3 assistências ali, 3, 4 assistências, um chute na trave. Alguns outros jogos que ele fez também com o time alternativo, que ele fez um gol contra o Atlético Goianiense, contra a equipe do Cuiabá na Arena Pantanal, mas muito pouco pelo investimento, né? Inclusive a torcida do Flamengo perdeu um pouco a paciência com ele, mesmo sendo campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Ele nem entrou, né? Ele nem foi tão determinante assim. Mas nos jogos do time alternativo, ele tem irritado muito os torcedores, mesmo que foi o Flamengo ganhando os títulos. Por exemplo, nesse último jogo contra o Curitiba, ele irritou a grande massa rubro-negra, né? Em sua grande maioria, embora eu acho até que ele tentou, de alguma forma, buscar. Mas é um jogador em que o Flamengo hoje entende que, para o plantel, pelo objetivo, embora Dorival Júnior goste do futebol do Marinho, trabalhou com ele no Santos, e deu oportunidades, bastantes oportunidades para o Marinho, o atleta não tem a sua permanência garantida. Repito, Cruzeiro e Bahia, clubes que viraram SAF recentemente, têm interesse no atleta, principalmente o Cruzeiro, né, do Ronaldo Fenômeno, que comprou o clube, é um dos empresários gestores da equipe mineira agora, né, e conseguiu acesso. É um jogador que já teve passagem pelo Cruzeiro, inclusive, né, um pouco apagado, é verdade, mas é um atleta, como eu falei, experiente, e o Cruzeiro quer ter essa mescla de grandes valores com experiência para fazer uma campanha interessante para 23. O nome do Marinho, não só no Cruzeiro, mas também no Bahia, que é o outro time que subiu para a Série A, são clubes que têm interesse no jogador, né? Então, a informação que eu recebi hoje de manhã é que o Flamengo vai avaliar a situação do Marinho, e o Marinho não é um jogador imprescindível no elenco. O Marcos Braz costuma sempre falar que não há nenhum jogador do Flamengo inegociável, e tudo é questão de negociação. Mas podemos dizer que o Marinho não é uma peça-chave fundamental, por exemplo, para o atual elenco do Flamengo. É mais ou menos isso, então ele vai ser avaliado, e o Flamengo entende que se vier uma proposta interessante, que seja vantajosa para o atleta, para o clube que está querendo a aquisição do jogador, o Flamengo não vai segurar o Marinho. Então essa é a informação. O Flamengo avalia manter ou não o jogador Marinho, e a informação que eu recebi é que se o clube receber uma proposta interessante, faz negócio. Outra situação, né, importante, o Ayrton Lucas. A gente vem informando já há 5 dias que ele está muito próximo de um acerto com o Flamengo. Agora, questões do Flamengo negociar com o seu clube, o Spartak Moscou, né? Ele tem um vínculo com o Flamengo se encerrando no final do ano. O Flamengo tem mais alguns jogos, tem um jogo contra o Juventude e o Avaí para encerrar a participação na temporada, obviamente no Campeonato Brasileiro, já decidido com o Palmeiras campeão. O Ayrton fez uma tatuagem, rapaz, bonita, com as taças conquistadas pelo Flamengo na temporada, né? Tanto a Copa do Brasil e a Taça Libertadores. A taça bonita na coxa, né? Ele fez uma tatuagem bacana, e deixando claro que torce para o clube, ele é flamenguista. Ele que começou a carreira no ABC, teve passagem por Madureira e Fluminense aqui no Rio de Janeiro, antes de futebol russo, e hoje atua no Flamengo. Foi uma peça importante para a final da Libertadores, porque ele substitui Felipe Luiz, novamente o Felipe que vai renovar o seu vínculo, como eu falei anteriormente no vídeo, formação do Gabriel Reis, né, por mais uma temporada, mas o Felipe e a Libertadores na final não tem o casamento, né? E o Ayrton foi muito bem, e ele conseguiu, inclusive, sofrer a falta que culminou no cartão vermelho do Pedro Henrique, e deixou o caminho do Flamengo um pouco menos trabalhoso. Mais fácil não, porque falar que a final de Libertadores é fácil não combina no contexto geral. Mas fez o Flamengo fazer um jogo jogado e teve um pouco menos de dificuldade para conseguir o êxito do tricampeonato. Então aí tem uma peça-chave. O Flamengo ainda tem, ao longo da semana, esperança de resolver essa situação. A informação que eu tenho, e que o clube já formalizou, inclusive, uma intenção de compra de 4 anos, né, pelo atleta. O atleta ficaria no Flamengo por mais 4 temporadas, o jogador tem 25 anos, e o Flamengo faria uma oferta ao Spartak por 6 milhões de euros e parcelar de 3 a 4 oportunidades. Ou seja, o Flamengo tentaria parcelar esses 6 milhões de euros em até 3, 4 vezes. Ah, Júlio, por que o Flamengo não usa o mecanismo da FIFA? O Flamengo é um clube que respeita o momento. Por mais que a FIFA entenda que clubes que atuam no cenário russo e ucraniano, devido a esse problema todo, o Flamengo não quer ser um clube que entre em litígio com ninguém. É muito bem visto na Europa hoje. Inclusive, o Flamengo na América do Sul é dito na Europa como o time europeu da América do Sul, né? Tanto que o Flamengo, repito, só negocia em euro, compra e venda.
Então o Flamengo tem essa situação toda, o Flamengo quer manter essa boa situação com, com essa situação, né? Com os atletas, com os clubes russos, né? O próprio empresário do jogador, do qual mantém a carreira dele, tem bom relacionamento com o clube do qual ele tem vínculo, o jogador tem um ótimo relacionamento com o Flamengo, então eles querem resolver isso amigavelmente. O Flamengo projeta esse investimento, até porque tem valor para poder fazer negociação. O próprio Marcos Braz, em várias oportunidades, disse que o Flamengo vai forte caso conquistasse a Libertadores, já pensando novamente nas premiações e também na disputa do Mundial de Clubes, que deve ser, que tudo indica, em fevereiro. Primeiro o Flamengo tem que passar da semifinal, o Flamengo conseguindo a semifinal, o Flamengo avançar de fase, possivelmente vai enfrentar o Real Madrid, que foi o campeão do europeu, da Champions, ao vencer o Liverpool por 1-0, gol da nossa cria, Vinícius Júnior. Então será um jogo, se tudo der certo, se realmente acontecer a final em fevereiro, se o Flamengo ter êxito, passar da semifinal e o Real também, seria um jogo interessante, o Vinícius Júnior contra o Flamengo, clube do qual formou. Então o Ayrton Lucas faz parte do projeto, quer continuar no clube, e o Flamengo pode ter novamente essa dobradinha, Felipe Luiz e Ayrton Lucas no setor esquerdo para a próxima temporada. E é uma das prioridades da diretoria. Então o Marinho pode estar saindo, e se vier uma proposta definitiva, e o Ayrton, que tem empréstimo e poderia, né, e teoricamente vai sair do clube, o Flamengo quer manter o seu futebol. Não está descartado um empréstimo, um novo empréstimo por um ano, mas o Flamengo não quer ter esse artifício. O Flamengo entende que o Ayrton é muito jovem, bom jogador, tem outros clubes do futebol brasileiro de olho no Ayrton, inclusive times europeus de uma prateleira inferior. Então o Flamengo quer fazer logo a aquisição desse atleta, porque entende que é o jogador ideal para essa transição, né? Para fazer a sucessão do Felipe Luiz, que teoricamente só terá mais uma temporada, que vai ser a temporada de 23 com o Clube de Regatas do Flamengo, até pela sua idade. Tem um projeto interessante para o Felipe continuar no clube, desempenhando outras funções, um cara muito inteligente. E é interessante, porque o Felipe é um jogador que é mais cadenciado, mais lento, com mais qualidade técnica, é mais inteligente, tem a visão de jogo mais ampla, e o Ayrton é totalmente oposto, né? É mais rápido, mais jovem, mais agudo, mais intenso, mais rápido. Então o Flamengo tem esses dois laterais esquerdos com características distintas, e é bom para você entender cada adversário, e você tem justamente as características de um lateral, um pouco mais jovem, o outro um pouco mais experiente. Então o Flamengo é que ganha. Parece que essa dobradinha para 23 para o lado esquerdo vai continuar. A gente só espera que o Dorival tenha a leitura de jogo para saber quando é para escalar o Felipe, quando é para escalar o Ayrton, obviamente sempre respeitando a parte física dos atletas. Vamos acompanhar. Então, além do Marinho, do Ayrton Lucas, teve a informação do Caio Jorge, atacante do Santos, jovem, 20 anos. Hoje ele atua na Juventus da Itália. E é meio que um déjà vu, né? Parece que o torcedor do Flamengo já viu essa história. Jovem, jogador do Santos, foi para a Europa, não deu muito certo, jogador italiano. Esse você vai lembrar do Gabigol, né, irmão? Que foi lá para a Europa, foi vendido para a Internacional de Milão, chegou a ser emprestado para o Benfica, mas não teve oportunidade, voltou para o Santos antes, é verdade, teve um bom brasileiro de 2018, e aí o Flamengo conseguiu um empréstimo junto à Internacional, o Flamengo disputando as grandes competições naquele ano, inclusive foi campeão da Libertadores brasileiro, ao comando do Jorge Jesus e toda aquela equipe histórica. E o Gabigol, na minha opinião, hoje só está abaixo do Zico. Se o Caio Jorge realmente for contratado e fizer metade do que o Gabigol já fez, já está bom. Ele, que também é formado no Santos, foi para a Juventus, teve uma lesão importante, a sua pouca minutagem no futebol europeu, muito também se leva em conta a sua lesão. Lembrando que ele é agenciado pelo Giuliano Bertolucci, que é um empresário que tem uma entrada gigantesca no clube, um ótimo relacionamento com o vice-presidente de futebol do Flamengo, com o próprio clube, e também é muito bem relacionado em todas as esferas de clubes europeus. O Caio Jorge seria um reforço por empréstimo, uma oportunidade de mercado, como gostam os moldes do Flamengo e como gosto também de citar o Marcos Braz. É um atacante que eu acho que tem características próximas do Gabigol também. Não é aquele centroavantão, não é aquele 9, não é aquele jogador referência, é um jogador de mobilidade, segundo atacante, mas é um fazedor de gols. Realmente não vive um bom momento, mas tem 20 anos, né? E já vimos que não ter uma passagem interessante na Europa não é muito parâmetro. Tá o Gabigol aí, o próprio Pedro também, que passou pelo futebol italiano na Fiorentina e passou. Hoje está convocado para uma Copa do Mundo, foi artilheiro da Libertadores e o melhor jogador da competição. Então, o Flamengo vê no Caio Jorge uma possibilidade. Tem o Internacional de Porto Alegre como um dos seus adversários, né, para 2023. O Caio não deve ser aproveitado pela Juventus,
e aqui tudo indica, sim, ele pode ser emprestado para o futebol brasileiro para recuperar seu condicionamento físico, até porque foi um jogador que teve um investimento interessante da Juventus junto à equipe do Santos, quando ele saiu da equipe paulista santista para o futebol europeu, mais precisamente para a Juventus. Então, o Flamengo de olho no Caio Jorge, muito se fala em Michael, em Arthur do Bragantino, em Pedro Raul, mas o Flamengo está nessa possibilidade de oportunidade de mercado e repito, o Flamengo de repente não precisa parar só no Caio, tá? O Caio Jorge é um jogador que tem qualidades e características parecidas da do Gabigol, né? Embora o Flamengo também analise um jogador de mais referência de área. A gente não tem muito no futebol brasileiro, até sul-americano. Acredito que jogadores com características, não qualidade, parecida do Pedro Guilherme, nosso centroavante, que, segundo o Wesley Connor, é um jogador que está sendo avaliado pela Lazio. Agora, depois que ele tem a convocação, é muito fácil falar que ele é avaliado pelo futebol europeu, né? Não vai sair do Flamengo por menos de 30 milhões de euros, por exemplo. Mas o Pedro Raul, acho que é o único jogador que tem características próximas do Pedro Guilherme. Jogador do Goiás, que tem sido muito ventilado o seu nome no Palmeiras e no Corinthians. Parece que tem Palmeiras e Corinthians já nessa briga aí pelo Pedro Raul, né? A última briga de jogador entre Palmeiras e Corinthians foi o Dudu, que preferiu o Palmeiras e fez história na equipe, que é atual campeão brasileiro e vai disputar a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, dia 28 de janeiro, que tudo indica, de 2023, reeditando a final de 2021, título do qual a gente conquistou. O Flamengo é atual bicampeão da competição. Aliás, atual bicampeão não, é bicampeão da competição, atual campeão Atlético Mineiro, derrotando o Flamengo nas penalidades essa temporada. Lembrando que o técnico do Flamengo era o Paulo Souza, meu Deus do céu. Enfim, o Flamengo tem essa situação do Caio Jorge, é um cara que está muito próximo de um acerto voltando ao futebol brasileiro, e o Flamengo surge como uma das possibilidades. A gente vem informando isso desde setembro, com exclusividade. Quem acompanha o @Júlio Miguel Neto no Twitter e no Instagram, só acompanhar lá. Inclusive, ontem eu fiz uma postagem no meu Instagram marcando quando a gente falou que o interesse do Flamengo era contar com o Caio Jorge para início de 2023, já naquele momento. O Flamengo já em setembro já vinha conjecturando algumas possibilidades. O Agustin Rossi é uma delas, também confirmada por grandes veículos da imprensa esportiva e veículos do cenário esportivo nacional e até mundial, né? O Agustin Rossi, 26 anos, também é outro que pode estar chegando no Flamengo para 2023. Eu separei algumas notícias aqui que eu achei pertinente, né? Primeiro, o Felipe Luiz falou sobre o Pedro e o Everton Ribeiro, né, que fizeram uma temporada impressionante, maravilhosa, talvez a melhor da carreira deles, e estão na Copa por merecimento, né? Então, aspas para o Felipe Luiz, né? E a gente já falou também sobre a situação do Caio Jorge. Outra situação que a gente vem falando, o Flamengo tentou isso na rodada passada, ao enfrentar a equipe do Curitiba, não surgiu efeito, mas o Flamengo vai tentar novamente para a antecipação da última rodada do Brasileirão. O adversário do Flamengo é a equipe do Avaí, o Avaí já rebaixado, né? Em vez de jogar no domingo, o Flamengo vai tentar a antecipação da partida para sábado, porque o Flamengo quer fazer domingo no centro da cidade ou na Orla a comemoração do título do tricampeonato da Libertadores. Segundo a informação do Gabriel Reis, a diretoria do Flamengo, o paparazzo rubro-negro, a diretoria do Flamengo já solicitou a antecipação do confronto contra o Avaí pela última rodada, para sábado e não domingo, como está previsto a partida ser disputada. O Flamengo aguarda uma resposta até hoje, terça-feira, dia de hoje, 8 de novembro, e está otimista em relação a isso, ok? Confirmada a antecipação da partida, domingo será o dia tão esperado pelos dirigentes e a delegação e o departamento de futebol, principalmente pela nação, para comemorar nas ruas do Rio os títulos conquistados na temporada, principalmente o tricampeonato da Taça Libertadores. Outra situação importante, o Neto, hein? Rapaz, o Neto soltou o verbo na escalação do Tite lá para a Copa do Mundo, falando que era inadmissível deixar o Gabigol de fora. Beleza? Então é isso, outra situação que você já sabe, Diego Alves também já anunciou que não vai ser mais goleiro do Flamengo a partir da próxima temporada. Galera, vídeo com muita informação, então Marinho, podemos dizer assim, pode ser até usado como moeda de troca, vai ser reavaliado, é a grande informação desse vídeo e não deve continuar para 2023 na equipe do Flamengo. Gerson, palhinha rápida sobre Gerson. Conversei novamente ontem com o Marcão, pai empresário do jogador, a gente está negociando para trazer ele aqui no canal. E aqui tudo indica, terça-feira que vem, já marca aí, hein? Marcão
pai e empresário do Gerson, às 16 horas. Estará ao vivo aqui na Rubro News, em conjunto com o Barbaridade, no canal Barbaridade TV, no Podfla. Eu, Júlio Miguel Neto, o jornalista Rafael Cota e assessor de imprensa de alguns atletas, estaremos entrevistando o Marcão, pai e empresário do Gerson. Olha, vai ser fantástico. Então, terça que vem, dia 15 às 16 horas, já anota aí, Gerson no Podfla, com o Júlio Miguel Neto e Barbaridade, o Barba, o Rafael Cota, para falar tudo sobre o histórico do jogador, essa situação envolvendo o Flamengo. Ele que vai embarcar ou chegar, né? O Marcão não soube me precisar, mas a expectativa é que ele chegue no Rio de Janeiro entre 12 e 14 desse mês para acompanhar a Copa do Mundo, essa parte em que os jogadores não atuam, né? Devido à paralisação da Copa do Mundo. Então o Gerson não soube informar se ele sai da França, ou de Paris, ou de Marseille, né, no dia 12 e chega no Rio, ou ele chega no Rio dia 12 entre o dia 14. Mas a informação foi confirmada, inclusive, após eu conversar com o Marcão. O Gerson está desembarcando no Brasil e aí poderia facilitar realmente tratativas. O certo é que o Flamengo ainda não procurou de forma oficial os seus empresários, no caso o empresário do jogador, o pai do jogador, o Marcão, e também o atleta. Mas o Flamengo observa e sim vai preparar uma investida. O Gerson tem grandes chances de voltar ao Flamengo. Inclusive o Gabriel Reis também já falou isso no programa lá, do qual ele trabalha, né, o Papo Reto, e capitaneado pelo Benjamin Bach. Então a gente vem informando essa situação do Gerson já com exclusividade, todo passo a passo. Então você já anote aí na sua agenda, dia 15 de novembro, 16 horas, Podfla, Júlio Miguel Neto e Barbaridade, né, o Barba, o Rafael Cota entrevistando o Marcão, empresário e pai do jogador Gerson. Tá fantástico, vai ser sensacional. E aí, conforme for mais algumas notícias e atualizações do mercado da bola, a gente já vai informando para vocês. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do conteúdo. Tamo junto. Se inscreva no canal, deixe o seu like, se inscreva e acione o sino de notificação, né? Você viu aqui na live e no conteúdo a faixa aqui da Bet Nacional, que é a Bet dos brasileiros, profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Agora tem aquele jogo do aviãozinho, rapaz. É sensacional, o Aviator. Eu jogo toda hora. Muito bacana. Já escaneei o QR Code que está aqui, faça seu cadastro de forma gratuita. Ou, se preferir, na descrição aqui do vídeo, tem o site lá. Clica, faça seu cadastro, depósito e saques via Pix. Repito, Bet Nacional é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Beleza? E hoje tem rodada também futebol europeu. Tamo junto, galera. Tamo junto. Abraço. Saudações.